Boa noite a todos. Nós vamos retomar na noite de hoje o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, que neste ano de 2018 completa 60 anos de luzes que caem sobre a Terra, né? E aí nós vamos dar sequência para alcançarmos o último capítulo da primeira parte. E durante todos os capítulos anteriores nós discutimos o surgimento da Terra, o surgimento da vida na Terra, a evolução do corpo humano, a evolução do corpo espiritual, os aspectos de nutrição, locomoção, fala, raciocínio, reprodução, e aí responsabilidade, perispírito, que também se desenvolveu da mesma forma que o nosso corpo, com a evolução do nosso corpo. E agora, tudo isso feito, falamos do desencarne, como é que se dá o desencarne na face da Terra, a repercussão do desencarne no perispírito. Entramos então para a parte final, que é a discussão do surgimento das religiões. Como é que aparece a raça humana na face da Terra? Então, no capítulo 20, abordando o corpo espiritual e religiões, nós vamos começar falando sobre a responsabilidade e consciência. À medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. E a responsabilidade, de acordo com capítulos anteriores, surgiu quando nós desenvolvemos a fala, quando a nossa habilidade de comunicar se estabeleceu. A centelha da razão convertera-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Conduzindo-se então de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe nesse despertamento que, além das operações vulgares da nutrição, da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalharam-lhe o âmago do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento, em que a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício atingindo a renúncia completa. Até a época recuada do Paleolítico, que é uma das eras geológicas mais antigas, interferiram nas inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso. Envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiram-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido e, investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento de seu corpo espiritual. Acertar-se-á razoavelmente que até semelhante fase os tremendos conflitos da natureza, em que se mesclavam a violência e a brutalidade, foram debitados à conta da evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Então, quando nós observamos o estabelecimento dos grupos, nós vimos que anterior a isso, os homens se degladiavam. Havia uma briga pela conquista do espaço, da terra, do alimento, das mulheres, das fêmeas. Éramos verdadeiros animais, extremamente violentos. Mas que quando surge a maternidade, a paternidade, começa a desenvolver o afeto, o carinho, o homem primitivo tem consciência de si, entende que havia necessidade de deixar um terreno para os seus descendentes, compreende que não deveria fazer ao outro aquilo que ele não gostaria que ele fizesse,
Porque se ele atacasse o território do vizinho, certamente o vizinho atacaria seus filhos também. Então ele recua, delimita o seu território e ali ele permanece com certo respeito. Até o estabelecimento dessa fase em que a razão vai tomando forma, nós tivemos muitas lutas, muitas brigas, muita maldade, mas isso passa a ser debitado à conta da evolução. A gente entende que deste debitado à conta da evolução necessária, significa que esse primitivismo não nos será cobrado em momentos futuros. E aí nós vamos passar a responder pelos nossos atos a partir do momento que a nossa consciência esteja consolidada e a gente saiba fazer as nossas escolhas de forma mais consciente, né? Atividade religiosa. Estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante, ou seja, o pensamento contínuo, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações, de modo a crescer conscientemente para a sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina. Espiaça-lhe, então, a curiosidade construtiva. Faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe consubstanciam o patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Era necessário satisfazer ao acrisolamento, ou seja, a forma de purificar-se, né, a evolução, do seu veículo sutil na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo anímico, revesti-lo de luminosidade e beleza e apurar-lhe. Esse transformismo anímico, na realidade, o que é animismo? É aquilo que você traz de mais primitivo dentro de você. Então você... É o teu pensamento mais oculto. Mais antigo, lá do passado. Então eu era violento, eu não pensava no outro, eu queria tudo para mim. Então são atavismos que eu tenho lá de trás. Então esse animismo, ele tem que ser substituído. E até hoje nós trazemos esse animismo dentro da gente. Porque muitas vezes a gente quer pra gente, é um negócio que nós estamos trabalhando ao longo da evolução. A gente quer tudo pra gente, a gente quer o melhor, eu quero o melhor lugar. Você vai escolher uma fruta, você quer a melhor fruta. Você seleciona o que é de melhor na banca, não importa se atrás de você tem alguém, você deixa as frutas que não são tão boas, não é? A gente ainda tem esse comportamento do interior, que vem lá de trás. Ao passo que em outros países, alguns outros países mais, o pessoal está um pouquinho mais avançado em alguns aspectos, você não escolhe, o indivíduo te dá o que ele tem de melhor. E ele só trabalha com coisas boas. Então, pessoas que já avançaram um pouquinho mais em alguns sentidos, porém não em outros. Porque na média, nós estamos naquela faixa. Ninguém é mais que o outro aqui, né? Avança num sentido, perde no outro, mas a gente está a caminho da luz, né? Não é de outra forma. Então, eu tenho que assegurar o transformismo anímico, ou seja, eu vou tirar aquelas reações instintivas, mais primitivas, e vou revestir isso de luminosidade. Vós sois deuses. E se vocês observarem nos slides anteriores aqui, ele usa uma expressão, deixa eu ver se eu acho aqui, perdão. Inteligências divinas, aqui ó, inteligências divinas. Então, interferiram as inteligências para que se estruturasse o veículo físico, ou seja, a espiritualidade vai interferindo com a nossa inteligência para que a gente chegue a essa situação. E aí a gente começa a ver, não, deve ter algo mais. E começa a olhar, nossa, o que tem por trás desse céu, né? O que vai ser de mim depois? E as perguntas, qual é o objetivo que nós temos aqui? Até hoje nós fazemos essas perguntas, né? Quem tem interesse em estudar esta evolução religiosa, eu vou indicar um livro para vocês, chamado O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires. Nesse livro,
ele faz um estudo muito interessante a respeito das fases que nós já passamos. Então tem a fase pré-histórica, o horizonte tribal e o medianismo primitivo, o horizonte agrícola, o animismo e os cultos dos ancestrais. Aí vai o horizonte civilizado, o medianismo oracular, o horizonte profético e o medianismo bíblico, o horizonte espírita, mediunidade positiva. Aí a segunda parte, fase histórica, emancipação espiritual do homem, a ruptura dos arcabouços religiosos, a invasão espiritual organizada, antecipações doutrinárias e falange do Consolador. Tudo muito bom. E a última parte, a doutrina espírita, o triângulo de Emmanuel, a ciência admirável, a filosofia do espírito, religião em espírito de verdade e um mundo de regeneração. E, finalmente, a bibliografia. Vale a pena esse livro. O Espírito é o Tempo, né? Herculano Pires. Então vamos lá. Assegurar-lhe o transformismo anímico, revesti-lo de luminosidade e beleza, e apurar-lhe os princípios para que, além do angusto círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Para isso, o pensamento reclamava orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que presidia os impulsos. Olha, daquela época, nós tínhamos que reclamar a orientação educativa do pensamento que segue os impulsos. E a gente até hoje segue os impulsos, cometendo, então, muitas vezes grandes erros na vida da gente por seguir, grandes atrasos, né? Por seguir os impulsos. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível a assimilação da influência divina. Vamos lá, pode falar. Angústia, sem espaço, apertado, constante. Então vamos lá, aqui. Além do angusto círculo humano, do apertado círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Para isso, o pensamento reclamava orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade de que presidia os impulsos. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível a assimilação da influência divina. E a atividade religiosa nasceu por instinto mundial, de higiene da alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, de vez que pela própria perspiração exterioriza os produtos que elabora na usina mental, na forma de eflúvios eletromagnéticos, nos quais se lhe corporificam em movimento os reflexos dominantes, influenciando o ambiente, sendo por ele influenciado. Ou seja, pensamos, esse pensamento gera uma energia e essa energia se expande. Lógico, o meu pensamento é o meu móvel, ele que me motiva. Dependendo de onde eu coloco o meu pensamento, é a minha motivação. Enquanto a gente estiver com essa motivação, a gente está exteriorizando essa força e a gente vai conseguir criar um aspecto positivo para isso. A ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico. Mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações plenas de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Então, tem que vir a concepção de Deus, tem que vir informações daqueles que estão mais evoluídos, para que a gente faça uma melhor purificação do nosso corpo espiritual. E com esse corpo espiritual mais burilado, a gente capta cada vez mais essa influência e cada vez mais rapidamente evoluímos. Então a gente precisa fazer a limpeza dessa animalidade interior. Então tem aí um enxerto revitalizador para acelerar o processo. Nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quanto mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade,
grande massas de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres. Qual enxerto revitalizador! Embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Constituiu-se desse modo a raça adâmica, instilando no homem renovadas noções de Deus e de vida. Quem é a raça adâmica? Ele faz a recomendação para a gente ler o capítulo 3 do A Caminhos da Luz. A raça adâmica, existe um sistema que está muito longe do nosso sistema solar, formado por uma grande estrela chamada Capela. E ao redor dessa grande estrela, existe todo um sistema planetário, semelhante ao nosso, né? O mesmo sistema. Para você ter uma ideia, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. E se a luz de Capera for emitida agora, ela vai chegar na Terra daqui 42 anos. Só para se calcular a distância que tem essa capela, né? Essa constelação da gente. Mas essa capela, esse sistema, entrou num processo evolutivo. E os espíritos endurecidos, porém, mentalmente inteligentes, evoluídos, mas carentes de amor, de compaixão, de solidariedade, atrapalhavam a evolução do planeta, semelhante ao que nós estamos vivendo agora. O planeta tem que entrar numa fase de regeneração, mas os espíritos embrutecidos aqui atrapalham, porque ficam semeando a desconfiança, a raiva, a desegregação, e o planeta não evolui porque eles ficam atrapalhando. Então esses seres foram exilados de Capela, e tem um livro com esse nome, Os Exilados de Capela. E a esses seres que moralmente não eram tão desenvolvidos, mas intelectualmente sim, eles foram destinados a essa terra no período primitivo de formação, onde os que aqui viviam em tribos e eram tanto intelectualmente quanto moralmente inferiores a eles. E aí surgiram grandes raças, foram divididas o povo de Israel, o hindu, os árias, que envolviam os germânicos, os latinos, então nós somos dos árias, tá? Os romanos, e tem um terceiro grupo, os egípcios. De todas essas 4 raças, né? Grupos que se formaram na Terra, os egípcios eram os moralmente mais evoluídos. Então esses 4 grupamentos, os hindus, os egípcios, os árias e vamos ver se vocês estão bons, Israel, formavam a raça adâmica, que contam na Bíblia um paraíso perdido, que viviam num paraíso e havia um Adão, uma Eva, que andavam nus e de repente foram tentados por uma serpente, morderam a maçã e etc. E foram expulsos do paraíso. Paraíso é essa capela, esse planeta que eles vieram, que era um planeta já num estado evolutivo grande, comparado com o primitivismo da Terra. E ficou aquela melancolia, que é o sentimento que a gente sente quando a gente deixa os nossos corações queridos na espiritualidade, pessoas que estão mais evoluídas e que não descem para nos acompanhar nesse primitivismo. E nós sentimos saudades dele. Então, de repente, bate aquela tristeza, uma saudade que você não sabe do que, um vazio, um negócio estranho, né? Dá aquela vontade, uma saudade de onde? Esse bom voltar para a espiritualidade, né? Mas não é a saudade daquele tempo que a gente convivia com pessoas que evoluíram mais rápido, mas que aguardam na retaguarda que a gente volte. Então, essa providência para a origem da raça adâmica no planeta foi uma providência divina, porque veio alavancar a face da Terra. E aí a gente tem a civilização egípcia com as pirâmides, que ninguém consegue entender como é que aquelas pedras foram colocadas sem a maquinaria, né? E outras, as outras coisas que nós não conseguimos entender. Como é que um povo tão antigo tinha uma tecnologia que permitia esse tipo de construção. E até hoje é misterioso para a gente, né? Mas vamos inverter a pergunta. Como é que nós
Não acompanhamos essa evolução, né? Que esperou passar todo esse tempo. Acabou a expiação deles aqui. Já não tem mais ninguém. Voltaram para lá. Já não tem mais ninguém. Dizem que não tem mais nenhum deles aqui, dessas raças primordiais. Fala isso, eles já voltaram. Já voltaram. Então, vejam, que aí é o recado. Quem não seguir agora vai ser banido. Quero voltar para a Terra, hein, gente? Levantam-se organizações religiosas primordiais. Povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo por extremado gregarismo adotaram as mais estranhas formas de fé a se moldurarem por barbárie natural, através de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. Os espíritos exilados, presos à rede organogênica em que se lhes tecia o cárcere no carro biológico, ainda profundamente primitivista, muitas vezes revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas selvagens em cultos sanguinários e indescritíveis, desvairando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade em nome dos deuses com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Então imagina, eles tinham um perispírito evoluído e tiveram que mudar o seu corpo espiritual, porque o planeta deles era mais, a área deles era mais desenvolvida, o sistema deles, né? Tiveram que mudar o seu corpo espiritual para entrar num corpo grosseiro da Terra. Realmente foi uma prisão para eles. E aí eles ficavam revoltados. Por quê? Ainda não tinham o desenvolvimento moral. E aí descontavam matando. Aquele sacrifício que a gente assistia nos filmes lá da sessão da tarde, quando a gente era criança, né? Eu e o Marcos, nem porque vocês já são mais novos. E agora os vídeos. É verdade. Alguns deles, no entanto, movidos de compulsão, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo, aprimorado de que provinham, e não obstante os embaraços que lhes antepunham os sonhos de recuperação, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores, em sagrados tentamos de elevação. Religião egipciana, que eu falei para vocês que era o grupo mais evoluído em termos morais. Depois de longos e porfiados milênios de luta espiritual, surgem no mundo, como nos grupos por eles organizados, a China pré-histórica e a Índia védica, o antigo Egito e as civilizações outras que se perderam no abismo das eras, nas quais a religião assume aspecto enobrecido, como ciência moral de aperfeiçoamento para a mais alta ascensão da mente humana, a consciência cósmica. Dentre todos, desempenha o Egito missão especial, organizando escolas de iniciação mais profunda. Em obediência aos requisitos da crença popular, herdeira intransigente das fixações mitológicas, mantém o sacerdócio culto diversos a vários deuses nas manifestações esotéricas dos templos descerrados ao povo. O lar e a escola, a agricultura e o comércio, as indústrias e as artes possuem gênios especiais que os presidem, em nome da convicção vulgar, mas na intimidade do santuário, o monoteísmo dirige a implantação da fé. A unidade de Deus é o alicerce de toda a religião egipciana em sua feição superior. Para ela, os atributos divinos são a vontade sábia e poderosa, a liberdade, a grandeza, a magnanimidade incansável, o amor infinito e a imortalidade. Em síntese, acredita que Deus plasmou os seus próprios membros, que são os deuses conhecidos. Cada um desses deuses secundários pode ser tomado como sendo um análogo ao Deus único. Cada um deles pode formar um tipo novo, do qual se irradiam por sua vez, e pelo mesmo processo, outros tipos de deuses inferiores. Claro está que essa argumentação teológica, distanciada de mais altos roteiros da evolução, imaginava erroneamente potências espirituais centralizadas no Criador excelso, quando só Deus tem a faculdade de verdadeiramente criar, mas o conceito expressa, em sentido lato, a solidariedade constante e inevitável que existe em todas as vidas, de que se constitui a família do Supremo Senhor em todo o universo. Missão de Moisés. Os padres tibetanos conheciam de maneira precisa
a evidência do corpo espiritual, que pode exteriorizar-se de cada criatura para ações úteis ou criminosas. Cultivam a mediunidade em grau avançado, atende a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima e comunicam-se com os desencarnados de modo ineludível, consagrando-lhes reverência especial. Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da renovação, para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo-a aos recintos iniciáticos para a praça pública. Entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre em levantamento dos costumes, com a elevação da alma, o desbravador enfrenta batalhas terríveis do pensamento, acomodado aos circuitos da tradição, em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos, para afinal receber os fundamentos da lei no sinal. Desde essa hora, o conhecimento religioso, baseado na justiça cósmica, generaliza-se no âmago das nações, porquanto através das mensagens de Moisés, informa-se o homem comum de que perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes, para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um único Pai. É interessante que quando você olha o Código de Moisés, dos 10 mandamentos, é um código de respeito, do primeiro ao último. Amarás o Deus acima de todas as coisas. Vai falar, né? Então ele respeita um respeita o casamento do outro, um respeita, cuida do velho, cuida do pai, e assim vai. É um código de respeito. A religião passa desse modo a atuar em sentido direto no acrisolamento do corpo espiritual, ou seja, no desenvolvimento do corpo espiritual para a vida maior, através da educação dos hábitos humanos, a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando-se à chegada do Cristo, o governador espiritual da Terra. Então, essa é uma informação preciosa. Por mais que o panorama possa ser aterrador, que a gente vivencia, né? A hora que silencia uma bomba atômica daqui, começa o outro brigar ali e fica. E hoje completa o quê? Hoje foi o dia completo, acho que quantos anos da bomba atômica? Foi no dia 6 de agosto. Eu não me lembro de que ano que foi. Na Segunda Guerra, né, por volta de 45, a gente completa aí mais uma data da tragédia, né? Então, o governador espiritual, por mais tenebroso que esteja o panorama, Jesus está no leme. O Jesus está no leme, e essa é a mensagem, né? As ideias da justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos individuais com a higiene do corpo e da mente, atingem ampla divulgação. Os 10 mandamentos, recebidos mediunicamente pelo profeta, brilham ainda hoje por alicerce de luz na edificação do direito dentro da ordem social. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo sua divina origem. Precata-se contra os enganos do antropomorfismo, porque o que é o antropomorfismo? É atribuir características humanas a Deus, ao Deus vingativo, né? Um Deus que pune. Então eu imagino aquele Deus barbudo, de cabelos longos, como era na época, vestido de uma toga, que vai definir quem entra, quem não entra no céu. Isso. O que é Deus? Que é Deus? Por quê? A gente tem essa questão do antropomorfismo, porque a gente não conhece outra coisa. Então eu transformo uma figura humana naquilo que eu imagino que deva ser. Também, que a punição é só a lei da natureza. Causa e efeito. Causa e efeito. Acabou, não existe. Deus não pune nem agrega nada. É lógico. Daí o nosso livre-arbítrio, né? A gente ser livre, você pode escolher, mas se você se lesar, tem que reconduzir. Eu acho que o exemplo do copo de leite na toalha derrubou, não adianta pedir desculpa. Ah, derrubei o leite, desculpa, a toalha ficou suja, quem vai lavar? Você, né? Você, não tem outra opção. Então vai. Onde que eu estou?
Precata-se contra os enganos do antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Então a gente quer entender Deus com os nossos conceitos humanos. E é muito difícil, porque a divindade não cabe dentro dos conceitos humanos. Ela é muito maior que os conceitos que nós temos. É muito maior do que nós enxergamos. Então, uma vez eu vi uma palestra que a pessoa, até usei isso numa palestra minha, que você chegar para o gato e perguntar: quem é Deus? O gato vai falar: miau. Quem é Deus? E o gato vai falar: miau. Quem é Deus? Fala, gatinho. Ele vai falar: miau. Ele não entende, né? E assim somos nós. Como é que nós podemos? Nós estamos igual o gatinho miando. Nós não conseguimos entender o que está sendo falado, né? Devagarinho a gente chega lá. Abstém-se de envolver o julgamento divino na estreiteza dos teus julgamentos. Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera do trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Lembra-te de que a dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável, por sua natureza sublime, que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras, que transferem de mão em mão, e sim da caridade, do entendimento, da modéstia do trabalho, da tolerância e do perdão. Afirma-lhes que a casa de Deus está constituída por muitas moradas, nos mundos que enxameiam o firmamento, e que o homem deve nascer de novo para progredir na direção da sabedoria divina. Proclama que a morte não existe, que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. Olha que conceito bom, a morte não existe. E a gente não vê alegria, a gente não vê vitória, a gente não vê beleza, a gente não vê segurança. A gente sempre é negativo. Tu és filho de Deus, começou falando essa lição. E aí tem um livro de Divaldo que é fantástico. Herdeiro de Deus. Já ouviram falar desse livro? É um livro de Divaldo, está esgotado, né? Não sei se eles reeditaram, mas é um dos livros mais belos, pequeno livro de bolso. Filho de Deus, tu és herdeiro de Deus. Quer mais alegria do que essa? Sabe que você é herdeiro de Deus? Então, nós temos imenso motivo de alegria. E quando a gente considera a imortalidade, né, a continuidade da vida, as pequenas dificuldades que nós temos aqui agora, elas são meramente transitórias. Pelas revelações com que vence a superstição e o crime, a violência e a perversidade, paga na cruz o imposto de extremo sacrifício aos preconceitos humanos, que não lhe perdoam a soberana grandeza. Mas, reaparecendo redivivo para a mesma humanidade, que o escarnecer e crucificara, desvenda-lhe em novo cântico de humildade a excelsitude da vida eterna. Revivescência do cristianismo. Erige-se desde então o Evangelho em código de harmonia, inspirando o devotamento ao bem de todos até o sacrifício voluntário, a fraternidade viva, o serviço infatigável aos semelhantes e o perdão sem limites. Ou seja, o Mestre coordenou a organização desse planeta. E aí Moisés o precedeu, vieram primeiro os povos adâmicos, né? E depois veio Moisés, que já começou a pôr os 10 mandamentos e dar uma organizada na casa para esperar Jesus, que vem e faz um arremate e traz a mensagem de uma religiosidade mais palpável, né? Iniciam-se em todo o orbe imensas alterações. Então a gente começou numa fase evolutiva diferente com a vinda de Jesus. A crueldade metódica cede lugar à compaixão. Os troféus sanguinolentos da guerra desertam dos santuários. A escravidão de homens livres é sacudida nos fundamentos para que se anule de vez. Levanta-se a mulher da condição de alimária, quer dizer, uma besta de carga. Se bem que eu acho que às vezes ainda tem, a gente ainda está nessa condição. Uma condição de bruto, né? Alimária significa isso. Para a dignidade humana. A filosofia e a ciência admitem a caridade do governo dos povos.
O ideal da solidariedade pura começa a fulgir sobre a fronte do mundo. Moisés instalara o princípio da justiça, condenando a vida e influenciando-a por fora. Coordenando a vida e influenciando de fora para dentro. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, traçando-lhe a rota de Deus. Então Moisés pega uma comunidade extremamente embrutecida ainda, trazendo os vários deuses, os mitos que aprenderam lá com o Egito e as outras tradições religiosas. Ele bota um pouco de disciplina nesse povo, trazendo um Deus, unificando isso e juntando mais ou menos as religiões. E agora Jesus vem falar de dentro para fora. Eis que o cristianismo, grandioso e simples, ressurge agora no espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, para que nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Pedro Leopoldo, 13/4/58. Então, vamos gravar a sequência. Começaram com a vida das 4 raças, dos exilados de Capela para cá. Começou uma noção de religiosidade, em alguns momentos mais sangrentos, em outros momentos mais pacíficos. Seguiu Moisés, seguiu Cristo, veio o Espiritismo com Allan Kardec. Aprimorou-se depois disso, obras de Chico Xavier, especialmente essa obra que nós estamos estudando em André Luiz. Esse é o fim da nossa primeira parte, mas o que vem agora? Deve ser uma crítica ao cristianismo, né? Você repara. Ah, sim. Cruzadas e tudo mais. É. Isso no caminho da luz, você vai ver que é bem mais profundo. Não é mais ou menos isso? Então, aí desenvolve, e aí você fica mais apegado. Mas é uma hora que você... Veja, do tempo que você fazia os sacrifícios sangrentos lá dos egípcios até a situação das cruzadas, a gente já está mais ou menos. Então, às vezes quando se fala, nossa, nunca se viu um mundo tão violento quanto agora. O Dr. Lelis é na área. Posso que ele vê isso o dia todo, né? Então ele deve imaginar que o mundo é muito violento. Mas se você for pensar que se eu contar todos os homicídios de Rio Preto em 2 dias de TV, vai falar, nossa, São José do Rio Preto é a pior cidade para morar. Não é? Como eu falo às vezes para parentes meus que moram no Rio, falo, e aí, aquele tiroteio todo, fico sabendo pela televisão. Não tem nada disso, mora na Barra, mas isso aí é lá na favela. Nós não temos mais violência, mais Mais mídia, exatamente. Violento, eu acho o tempo da cruzada. Que você entrava destruindo tudo, queimando todo mundo, botando fogo, era estupando, matando criança, mulher, na conquista dos territórios dos vikings, né? Que o Marcos citou aqui. Quem já assistiu a série, quem tem o Netflix, aproveita para ver a série. Uma série que mostra, bem sanguinolenta, mas mostra isso. Quer dizer, dos reis que conquistavam e dizimavam. Então, aquele tempo era sangrento, porque não era uma pessoa ou outra, eram vilas inteiras, povos inteiros que eram destruídos em custa da... Questão de tempo, né? Moisés para Jesus, 1.200 anos. Jesus para o Espiritismo, 1.857 anos. Espiritismo para cá, 161 anos. Né? É muito pouco. Né? Nós somos os primeiros. Menina, criança ainda. Sim, mas nós somos os pioneiros. Você já percebeu isso? Da responsabilidade que nós temos? Porque se a gente não abrir o olho, a gente vai matar essa semente e vai matar essa criança, vai deturpar essa criança. Então, como é que a gente vai abrir o olho? Vamos continuar estudando. E agora? A gente vai discutir a alimentação dos desencarnados, a linguagem deles, o corpo espiritual e a capacidade de volitar, as linhas morfológicas e o aspecto físico dos desencarnados, como é que eles se apresentam, como é que se faz a justiça na espiritualidade, tem vida social, casa, divorcia, né? Separação entre os cônjuges espirituais, disciplina afetiva, conduta afetiva, diferenciação do sexo, o espírito tem sexo, gestação frustrada, aborto criminoso, passe magnético, determinação de sexo, desencarnação,
a evolução e o destino de cada um, as predisposições mórbidas e a invasão microbiana. E aqui era para mostrar para vocês que desformatou, perdeu a formatação. Na realidade, como se caracteriza a alimentação dos espíritos? Podemos receber, aí ele vai fazendo perguntas. Como entendemos a mente? Não dá para ler. Aí ele vai trabalhando com perguntas. Ele faz uma pergunta e responde aquela pergunta. Na segunda parte, é basicamente pergunta e resposta. Perfeito? Agradeço. Nós começamos em setembro do ano passado. Quase um ano depois nós terminamos. Essa segunda parte é mais rápida, os capítulos são mais curtos.